O que é mais importante para você? Que o Bolsonaro reverbere a sua indignação e chute o balde? Ou que ele consiga mudar o sistema realmente, para que no futuro o que aconteça agora, o que está acontecendo agora jamais aconteça novamente? Na hora da raiva, na hora do desespero, muitas vezes o que nós queremos é realmente que o Bolsonaro vá lá e acione o exército e chute o balde, bote para quebrar. Porque essa é a nossa vontade de cidadão. Mas você tem que entender que o Bolsonaro ele é um estadista. Ele não se vê como um cidadão apenas. Ele se vê como uma pessoa que representa um projeto que foi eleito democraticamente. E muitas vezes ele toma ações e toma decisões que são até impopulares ao nosso ver, mas que tem como prioridade exatamente aquilo que nós queremos. É uma visão de estadista, uma visão para as próximas gerações. Ele está cumprindo a sua promessa de nos entregar um país mais honesto, mais decente, com mais justiça. Pense comigo, em 2019 foi um ano maravilhoso para o Brasil. O Brasil começa a crescer, fechar acordos internacionais, a criminalidade começa a cair, o mercado começa a ficar animado novamente, empregos são gerados. Isso causou um desespero na oposição. A oposição, a esquerda, a mídia começou a perceber que o governo Bolsonaro seria um tremendo sucesso e que certamente seria reeleito. E baseando-se nesse desespero, movidos por esse desespero, eles partiram para o tudo ou nada. Mas é aí que eu quero te falar, isso foi bom. Nós vamos sofrer agora por um tempo, como temos sofrido, mas está sendo bom para conscientizar a grande parte desse país, a grande maioria do nosso país, do que é que o Bolsonaro está lutando contra. E é nefasto, e é perverso. E aí, por coincidência do destino, aparece a pandemia. E a pandemia é aquela plataforma perfeita para essa oposição, aqueles que querem a catástrofe, poderem agir de forma descomedida, escancarada, acionando, inclusive, o STF. E o desespero desse pessoal agora está no nível máximo por causa dos dois seguintes pontos. Este ano, o Bolsonaro vai poder escolher um ministro do STF. Imagine isso. O maior perigo hoje da nossa democracia, da nossa Constituição, do nosso país, da nossa liberdade, o maior perigo hoje se chama STF. Não o STF, mas os ministros que lá estão e que foram escolhidos por criminosos ao longo das últimas décadas. Bolsonaro vai ter uma chance única, ímpar, de poder colocar lá dentro alguém que realmente escute a população, alguém que seja conservador e que passe a defender o nosso ponto de vista. Isto é muito importante. E Bolsonaro sabe que poder fazer isso é mais importante do que às vezes comprar uma briga com o STF ou com a mídia para defender uma ou outra pessoa que foi injustiçada pela mesma instituição. Então, ao meu ver agora, depois que o sangue acalma e a gente fica muito indignado em alguns momentos, isto é o mais importante. Então, alguns de nós talvez cairemos na batalha, mas a causa tem que ser mais importante. O apoio ao Bolsonaro tem que ser sempre prioritário. E tem outra coisa que Bolsonaro vai poder fazer. Sim, o Bolsonaro está começando a abrir uma janela de comunicação com o Centrão. Sabe por quê? Ele está usando o sistema contra si mesmo. Ele sabe o que motiva o Centrão e vai usar isso para que nas próximas eleições para presidente da Câmara, ele possa colocar alguém mais alinhado com os anseios populares. Tirando o Rodrigo Maia e colocando como presidente da Câmara alguém mais alinhado com o governo, se ele conseguir fazer isso, o jogo vira. O jogo vira completamente. Nós já teríamos aí um legislativo mais alinhado com o Bolsonaro. E você sabe que foi o Congresso que impediu as melhores mudanças, que deixou caducar as melhores medidas provisórias, medidas que poderiam ter projetado o Brasil no âmbito internacional, mas Rodrigo Maia impediu que isso acontecesse. Então nós temos que ser firmes e resilientes agora. E tem mais uma coisa, Weintraub não foi demitido do governo, ele foi transferido para uma outra posição, mas nada impede, aqui eu quero que você preste atenção, nada impede que Bolsonaro o traga de volta no ano que vem. Depois que ele tiver colocado um ministro no STF, depois que ele tiver colocado um presidente da Câmara, nada impede que Weintraub volte. E sem falar que ano que vem ele poderá colocar um outro ministro no STF.
Vocês entendem que o Brasil hoje está destruído por algumas instituições porque os presidentes anteriores fizeram isso, colocaram dentro do STF pessoas que não correspondem a realmente, que não são as mais idôneas, vamos dizer assim, né? Que foram advogados do crime. E o Bolsonaro agora tem que enfraquecer são exatamente esse poder que a esquerda tem nessas instituições. E isso está acima da sua vontade de ser justiçado. Porque às vezes, eu me coloco nisso às vezes, nessa nossa gana de querer ver o Bolsonaro comprando todas as brigas, a gente pode estar jogando pela janela o projeto pelo qual ele foi eleito. Então vamos nos acalmar, isso eu falo até pra mim, vamos nos acalmar e vamos confiar num cara que está há 30 anos na política, que nunca conseguiu derrubar, que mesmo com a mídia investigando toda a vida do cara, até quando ele tinha 5 anos de idade, não conseguiu ver um ato corrupto nele. Esse cara vai sim trazer uma prosperidade para o nosso país. E ele tem esse projeto tão primordial em sua vida que muitas vezes ele vai fazer algumas coisas e tomar decisões que vão ser contra até o que você gostaria que fosse feito. Porque ele não está agindo pelo ódio, ele está agindo pelo amor à pátria. Não ódio à mídia, não ódio ao STF, não ódio ao Congresso. Ele está agindo pelo amor à pátria. E esse projeto, esse princípio está acima de fazer às vezes o que nós queremos que ele faça. Então tenha fé, vai dar tudo certo. Nós ainda vamos olhar para esse momento e vamos rir do desespero que nós ficamos, de como nós fomos desesperados e afoitos em certos momentos. E nós vamos dar graças a Deus por termos mantido a nossa confiança e o nosso apoio no presidente. Aqui é o Gustavo Gaia, curta, se inscreva, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.